Olá, pessoal do Super Aprova. Aqui novamente a Priscila, professora de Sociologia, e hoje nós vamos dar continuidade à temática da cultura. Na aula de hoje nós vamos buscar compreender alguns elementos que fazem parte, né, da cultura brasileira. Tudo bem? Então, na aula de hoje nós vamos compreender os conceitos relacionados aos elementos culturais presentes na cultura brasileira, como o conceito de transfiguração étnica, entender um pouco do que é a teoria do branqueamento e o mito da democracia racial, certo? Então, a transfiguração étnica. Esse conceito ele é fundamental para a gente compreender a formação cultural, né, sociocultural da sociedade brasileira, porque ele busca entender como se constituiu essa sociedade miscigenada. Esse conceito ele é cunhado pelo autor Darcy Ribeiro, né, um importante antropólogo brasileiro, e ele vai dizer o seguinte, que a transfiguração étnica, ela se dá pela gestação, né, pela transfiguração das etnias europeias, indígenas e africanas. Então, nas suas palavras, ele vai dizer o seguinte, no plano étnico-cultural, essa transfiguração se dá pela gestação de uma nova etnia. Então, essa mistura dessas três etnias, europeia, africana e indígena, ela vai formar uma nova etnia, que vai ser o povo brasileiro. Uma etnia nova, isso que ele está apontando, que vai se traduzir no povo brasileiro, que é inclusive o nome, né, do seu livro, Formação e Sentido do Brasil. Então, essa transfiguração se dá pela gestação de uma nova etnia, que foi unificando na língua, nos costumes, os índios desengajados do seu viver gentílico, os negros trazidos da África e os europeus aqui querenciados. Era o brasileiro que surgia, construído com os tijolos dessas matrizes, à medida que elas iam sendo desfeitas. Então, o que ele está dizendo com esse conceito? Olha, o povo brasileiro ele vai se constituir como uma nova etnia. Então, não vai se sobrepor nenhum elemento cultural, nem de indígena, nem de negro, nem de europeu. O que vai prevalecer vai ser o povo brasileiro enquanto uma nova etnia. Então, ele está dizendo o seguinte, essas matrizes iam sendo o quê? Desfeitas. Elas iam sendo desfeitas para surgir o povo brasileiro. Esse conceito foi cunhado por Darcy Ribeiro para explicar essa miscigenação étnica existente no país. Mas tiveram outros autores que buscaram entender como é que se deu esse processo de miscigenação. No entanto, né, suas produções teóricas, suas contribuições foram mais conservadoras e de cunho evolucionista. Então, o que eles entendiam, né, os autores da teoria do branqueamento? Eles observam, né, que a sociedade brasileira tem uma formação sociocultural miscigenada e eles entendem que essa característica como um elemento de atraso do desenvolvimento social do país. Então, para eles, negros e indígenas eram consideradas a quê? Raças menos desenvolvidas. Lembrando que não existe raças, né, humanas, existe uma única raça, a raça humana, e o que existe são diferentes culturas, né? Então, eles vão entender o quê? Que os negros e indígenas são sujeitos, são os indivíduos inferiores que levam o país a um atraso, né, no seu desenvolvimento social, parte principalmente dessas teorias evolucionistas, né, etapistas, de que o indivíduo humano ele vai passar por etapas de desenvolvimento, de evolução, até chegar no progresso, que seriam as sociedades europeias. E qual que é a solução, né, para esses autores, né, da teoria do branqueamento? Bom, se nós temos uma sociedade miscigenada e nós consideramos os negros e indígenas raças menos desenvolvidas que vão contribuir para o atraso do país, o que nós temos que fazer? Trazer o branco, que é a raça mais desenvolvida, que vai trazer a civilização e o progresso. Então, qual que vai ser a solução? Branquear a população. Tanto é que foram feitas políticas, né, de imigração de europeus para o Brasil justamente com esse intuito. Oliveira Viana, por exemplo, almejou que durante um período de 200 anos, se eu não me engano, a população brasileira já estaria embranquecida e nós não alcançaríamos esse estágio de desenvolvimento, né? Alcançaríamos esse progresso. Então, essas teorias de branqueamento, elas fazem parte, né, tem os seus pressupostos nessas teorias evolucionistas e eugênicas. E lembrando que a eugenia busca o quê? Um melhoramento genético da população. E por meio desse melhoramento genético, nós alcançaríamos o progresso.
Uma perspectiva já bem diferente da apresentada, né, pelo Darcy Ribeiro. Um outro autor que vai buscar entender essa formação sociocultural brasileira, importante autor brasileiro, que cai bastante aí nos vestibulares de vocês, vai ser o quem? Gilberto Freire. Ele vai dizer o seguinte, que essa formação miscigenada, ela vai se dar devido a uma harmonia entre as diversas matrizes étnicas. E que por essa razão, dessa harmonia entre brancos, negros e indígenas, que hoje nós temos essa sociedade miscigenada. Nas suas palavras, ele vai dizer o seguinte: segundo o autor, os portugueses foram misturando-se gostosamente com as mulheres de cor logo ao primeiro contato e multiplicando-se em filhos mestiços. A miscibilidade, mais do que a mobilidade, foi o processo pelo qual os portugueses compensaram-se da deficiência em massa ou volume humano para a colonização em larga escala sobre as áreas extensíssimas. Então, o que ele está dizendo? Que a sociedade brasileira ela é miscigenada porque essas diferentes matrizes étnicas interagiam de maneira harmônica. O que não é bem assim, que nós vimos que os povos africanos foram trazidos para o Brasil para serem escravizados. Então, essa perspectiva, ela esconde um pouco da realidade brasileira, né? E aí ela vai ser sustentada, e ainda é até hoje, tem muita envergadura na nossa formação sociocultural, de que o Brasil é um país de democracia racial. Por que remete a esse termo, né? Essa democracia racial? Porque o Gilberto Freire vai afirmar que essa miscigenação é formada por essa harmonia. No entanto, vai ter um autor que se chama Florestan Fernandes, que ele vai combater justamente essa perspectiva de democracia racial. Vai dizer que essa democracia racial é um mito. Por quê? Ele vai colocar, vai ser uma perspectiva no sentido que de falsidade, de buscar encobrir, ocultar as atrocidades ocorridas no período escravocrata, bem como a estrutura desigual da sociedade brasileira, que é racista. Então, o que ele vai buscar? Ele vai visar desnaturalizar, principalmente com o livro, a integração do negro na sociedade de classes, mito e realidade. Ele vai buscar desnaturalizar essa visão de democracia racial. Vai falar o seguinte, ó, esse mito, essa democracia racial no Brasil é um mito. Por quê? Porque não no sentido de falsidade, como alguns pensam, né? No sentido não existe, mas do que? No sentido de uma ideologia dominante. O que a ideologia dominante está querendo propagar? Olha, nós temos aqui uma sociedade harmônica, nós vivemos uma democracia racial. Inclusive foi objeto de estudos, né, internacional. Ó, o Brasil vive uma democracia racial, como que nós podemos aprender com os brasileiros a viver essa democracia, a viver, né, de maneira harmônica? E aí Florestan Fernandes vem justamente para combater essa visão, dizendo, ó, não existe uma democracia racial, isso é um mito para encobertar as atrocidades ocorridas no período escravocrata e a imensa desigualdade social e o racismo que existe no Brasil. É isso que ele vai apontar para nós. Isso foi um pouco, né, do que nós vimos na aula de hoje. Para vocês, se vocês quiserem aprofundar o estudo de vocês sobre essa questão da miscigenação, tem o texto O Espetáculo da Miscigenação, da Lilian Schwartz, importante historiadora aí no cenário nacional, que vocês podem estar aprofundando sobre os estudos de vocês. Aqui estão algumas referências que vocês também podem pegar para aprofundar sobre essa temática. Eu espero que vocês tenham gostado, né, da aula de hoje e até a próxima aula, continuando aí com a temática da cultura. Até mais, pessoal!